Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa segunda aula, o correspondente ao bloco 2, que pega os capítulos 9 a 15 da apostila Língua Portuguesa 2. Então, o que merece ser chamada a atenção nesse módulo, nessa aula, é sobretudo o capítulo 9, que trata de alguns problemas da linguagem. Como aluno do curso de secretariado vai lidar sobretudo com o texto escrito, ou principalmente com o texto escrito, é preciso ter um cuidado maior com a forma da linguagem escrita. Então, nesse capítulo, nós vamos ter alguns ruídos da comunicação, e os principais ruídos dessa comunicação escrita, que vão estar num capítulo à parte chamado Vícios de Linguagem, são alguns vícios que aparecem tanto na escrita quanto na fala, mas a gente chama atenção para os ruídos ou para esses vícios que aparecem, sobretudo, na escrita. Então, quem são esses principais vícios? O pleonasmo vicioso é um desses vícios de linguagem, que seria aquela redundância desnecessária, porque há redundância que aparece muito no texto literário, que é uma redundância necessária, uma redundância que enfatiza realmente, chama a atenção para aquilo que você quer dizer. Enquanto que há casos em que essa redundância ela vai ser repetitiva, ela vai ser desnecessária. Então, esse tipo de pleonasmo, o exemplo da apostila que traz, entrei para dentro de casa. Então, quando começou a chover ou anoitecer, quando você diz entrei para dentro, sair para fora e outros mais, né? Então, se a gente não tiver o cuidado, os pronomes, que você termina se repetindo. Então, esse pleonasmo vicioso, é preciso a gente ter um pouco de cuidado com ele. O barbarismo é um cuidado bem necessário, é um vício de linguagem que aparece muito e a gente precisa ter muito cuidado com ele. Quando você não pronuncia, não escreve, eu não vou dizer da forma correta, mas da forma que pressupõe a gramática normativa, a linguagem formal escrita, enfim, aquilo que a gente já conhece, da modalidade escrita formal. Acentuar as palavras numa posição em que não é o acento, em vez de você, rubrica, por exemplo, em vez de você eliminar o acento, você acentua, você põe rúbrica. Então, é uma forma que não é a prescrita pela nossa língua escrita. Problemas, né? Acontece que às vezes isso é um problema de dicção, é um problema do aparelho fonador, quando você não consegue pronunciar a palavra. No entanto, isso não pode interferir na escrita, porque você vai ter um desvio de escrita, de ortografia, o que não é bom, porque imagina que você esteja compondo um requerimento, um ofício, um memorando, um texto da esfera profissional sua, né? Então, você tem ali um problema dessa natureza, escrever fugindo à ortografia vigente. Então, isso é sério, então é preciso ter cuidado com isso. Ou um solecismo, que são tipos de concordâncias, regências também que fogem a essa prescrição da gramática normativa. Além desses, nós temos outros. Ambiguidade, que dentro dos textos, tanto da esfera acadêmica, que nós vamos ter na aula 2, no bloco 3, perdão, na aula 3, como na sua esfera profissional, que você tem requerimentos, memorandos, ofícios, é preciso a gente ter cuidado com a ambiguidade, que é também um outro vício de linguagem, né? Arcaísmo, que é o emprego de expressões que já caíram em desuso. Eu falei na primeira aula, a linguagem, ela muda constantemente, é a nossa principal característica, é essa variedade que existe na língua e a mudança que a língua sofre ao longo dos tempos. Então, arcaísmo é exatamente o emprego de palavras que já caíram em desuso. Então, é preciso ter cuidado. Embora os textos mais formais, os textos oficiais, essa redação oficial com a qual vocês vão lidar, elas requerem alguns termos técnicos específicos,
né, do próprio modelo, do próprio formato dos textos. Mas isso não é arcaísmo, isso é do próprio formato, da própria constituição, composição do texto. Mas outros termos que caíram em desuso, a gente precisa ter um cuidado maior com eles, né, ou vulgarismos, enfim, qualquer expressão que comprometa a boa escrita do seu texto. No próximo capítulo da apostila, para esta aula, nós temos 2 elementos que são indispensáveis na composição, na construção do texto escrito, que são eles, a coesão e a coerência. É preciso ter, assim, um cuidado exagerado com a coesão e a coerência. O que é esta coesão, o que é esta coerência? A coerência nada mais é que o sentido que se estabelece num processo de linguagem, numa comunicação, num texto escrito, num texto falado, seja ele como for. O que eu quero dizer? Eu estou dizendo de fato isso? Tem sentido esta sequência que eu estou colocando? Então, isso é coesão. Mas, muitas vezes, para que haja essa coesão, esse texto precisa de elementos para elencar as partes. É de frase, de enunciado para enunciado, é de parágrafo para parágrafo. Então, eu preciso ter elementos concatenando essas partes e formando um todo. Então, esses elementos, eles são o que essa constituição desses elementos, a composição desses elementos no texto, é o que nós chamamos de coesão. Então, a escolha do vocabulário que eu faço constitui a coesão. A substituição de termos por pronomes ou por sinônimos constitui a coesão. A pontuação adequada no texto constitui a coesão e implica numa coerência. Porque você tem uma vírgula que não deveria estar ali ou que ela vai mudar o sentido do texto, compromete toda a coesão, compromete todo o sentido do texto. Então, é preciso ter muito cuidado com o emprego, com a pontuação de um modo geral, mas principalmente com o emprego da vírgula. Então, a coesão está no âmbito da linguagem, dos elementos linguísticos que compõem o texto mesmo. E a coerência está no âmbito da ideia, da mensagem, do que eu quero transmitir, do sentido do texto. Tá? Então, um porquê, um porém, um como, esses elementos eles vão produzir sentidos específicos. Então, não tem como separar coesão de coerência. E é preciso ter muito cuidado com esses elementos para evitar contradições no texto, para evitar ambiguidades, né? E para articular as próprias ideias. Bom, continuando esse segundo bloco, já que nós estamos falando de textos escritos, então nós vamos dividir esses textos em 2 blocos, digamos assim. Os textos que compõem a esfera acadêmica, para a gente iniciar esse processo de construção de texto. E no próximo bloco, como complemento à apostila, nós trabalharemos os textos da esfera profissional, que é do secretariado propriamente dito. Então, nessa aula 2, nós ficamos com alguns textos da esfera acadêmica, o esquema, por exemplo, o resumo e outros textos mais que nós desenvolvemos, a resenha e outros textos mais que nós trabalhamos no ambiente da escola. Então, são alguns gêneros textuais, alguns procedimentos também que a apostila traz, que o material traz, para o aluno aprender ou melhorar, ou desenvolver a habilidade de escrever, de ler, de estudar. E o primeiro desses textos, o primeiro desses gêneros textuais que o material traz a vocês é o esquema. Então, nós temos aí algumas maneiras de como esquematizar as ideias de um texto, por gráfico, por tópicos, por itens. Então, vocês vão analisar o material, ver qual é o que mais se adequa e vão trabalhar o que mais for acessível a vocês, o que mais atender às suas necessidades. De modo que no esquema você sempre destaca os elementos, seja em gráficos, seja em tópicos, você vai sempre destacar os elementos principais. Então, trabalhar com a ideia do que é principal no texto, do que é item, do que é palavra-chave, do que é indispensável ser destacado como elemento naquela leitura. Para que serve esse esquema? Para você classificar, né, a sua leitura. Em outro momento, você vai buscar aqueles itens que lhe interessam.
Então, em vez de você buscar o texto todo, você vai lá no esquema e vê o que lhe serve, o que vai lhe caber. O resumo é outro texto acadêmico importantíssimo para qualquer aluno. Porque no resumo você tem o resumo descritivo e você tem um resumo científico. Em quaisquer um desses tipos de resumo, você tem, como o próprio nome diz, o resumo de ideias, das ideias principais. Cada um no seu formato. No resumo descritivo, que é o com o qual nós estamos trabalhando, o modelo com o qual nós estamos trabalhando no material, na apostila de vocês, nós temos o destaque das ideias centrais de um texto, que pode ser feita, escrita por você, com suas palavras, destacando o que o autor de referência quis dizer com aquilo, ou simplesmente uma transcrição do texto que você leu, desde que você cite esse autor. Então, você diz, segundo fulano, ele disse isso, segundo fulano é isso, assim, assim. Então, você vai transcrever o que o autor disse na leitura que você fez, mas citando de quem são aquelas afirmações. E se elas forem suas, que você faça isso, mas com suas palavras, usando a sua autoria. Outros textos do âmbito acadêmico vão ser tratados no módulo 3 e mais ainda da esfera profissional do secretariado, como memorando, ofício, enfim, outros textos. Nessa aula nós ficamos com o esquema e o resumo e principalmente com essa construção do texto escrito, com esses dois elementos principais que não se findam neles. A coesão e a coerência são só dois elementos principais que entram na composição do texto escrito. Há outros elementos de textualidade aí muito importantes na construção do texto, que não são tratados nesse momento agora, mas que são tão importantes quanto esses dois. Nós ficamos nessa aula por aqui e no próximo bloco nós trabalharemos os outros textos.